E se eu te dissesse que a história que você conhece foi moldada por mártires, imperadores e concílios secretos? De uma seita perseguida à fé que dominou o Ocidente. Descubra as batalhas, as intrigas e as revoluções por trás da cruz. Bem-vindo ao Fragmentos, um podcast feito para você que quer ir a fundo nos principais temas da existência humana. Bem-vindas e bem-vindos a esta nossa análise mais a fundo. Hoje o foco é um fenômeno histórico que, ainda intriga muita gente. A expansão incrivelmente rápida do cristianismo nos seus primeiros séculos. Começou com uma pequena minoria, né? Como disse o teólogo John W. de Groot, muitas vezes ali à margem da vida pública. Como essa fé se propôs e, de fato, conseguiu transformar o mundo romano. Para essa conversa, a gente está usando materiais de estudo sobre a história da Igreja Antiga, medieval também. E a nossa missão aqui é investigar como e por quê. Como um movimento que surgiu numa província romana, assim, meio periférica, sabe? Sem figuras de grande poder entre os primeiros seguidores, como é que ele conseguiu se espalhar tão rápido, de forma tão eficaz, por culturas e classes sociais tão diferentes. Eu me lembro de um relato, acho interessante, de um professor de história antiga. Ele nem era cristão, mas ficava assim maravilhado, né, com o triunfo do cristianismo. E ele dizia algo tipo, olha, objetivamente não tinha nada a seu favor. Então, como isso aconteceu? É essa a pergunta que a gente vai tentar explorar hoje. Para começar a entender, eu acho que a gente precisa mapear primeiro o como isso se deu. Parece que uma das primeiras barreiras a cruzar foi cultural, né? Exato. Esse ponto é, assim, absolutamente crucial. Foi a transição do judaísmo, que era o berço original, para o mundo predominantemente gentil, quer dizer, não judeu. O historiador Andrew Walls, ele destaca isso como a primeira de muitas fronteiras culturais que o cristianismo ia atravessar. E o timing, impressionante. O timing, né? Sim, essa adaptação aconteceu um pouco antes da destruição do Estado judaico, do Templo de Jerusalém, naquelas guerras contra Roma, em 70 e 135 depois de Cristo. Figuras como o apóstolo Paulo, né, com as viagens missionárias, as cartas e decisões importantes, tipo as do Concílio de Jerusalém, que está lá em Atos 15, tudo isso foi fundamental para a fé fincar raízes no solo greco-romano, bem na hora que as conexões com o judaísmo de Jerusalém estavam prestes a ser, assim, muito abaladas. Walls diz que foi uma adaptação cultural que aconteceu bem a tempo. Fascinante essa coisa de timing, mas e as pessoas? A gente costuma imaginar esses grandes movimentos da história sendo liderados por elites, né? Mas parece que não foi bem assim no comecinho do cristianismo. De forma alguma. A composição social da igreja primitiva é outro aspecto que surpreende. O próprio Paulo, escrevendo lá para os cristãos de Corinto, que era uma cidade super cosmopolita, ele foi direto. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. A maioria esmagadora era gente comum, sabe? Classes trabalhadoras, artesãos, pequenos comerciantes, escravos. Isso não gerou críticas na época? Imagino a elite romana olhando com um certo desdém para isso. Com certeza. Críticos como Celso, um filósofo pagão do século II, que escreveu contra o cristianismo, ele zombava abertamente disso. Basicamente, acusava os cristãos de só conseguirem atrair os ignorantes, os marginalizados. Nas palavras dele, a mensagem cristã era tipo, que ninguém educado, ninguém sábio, ninguém sensato se aproxime. E que os seguidores eram os tolos, os desonrosos, os estúpidos, apenas escravos, mulheres, criancinhas. Nossa, pesado! Muito. Mas o interessante é como os cristãos responderam, né? Eles não negavam a composição social da igreja, eles reinterpretavam. Minúcio Félix, um apologista, quer dizer, um defensor da fé diante das críticas, escreveu lá por volta do ano 200, que muitos de nós sejamos chamados pobres, não é nossa desgraça, mas nossa glória. Tinha um orgulho nisso, sabe? Que virada de perspectiva! Exato. E as mulheres? Eram membros plenos, provavelmente a maioria em muitas comunidades, algo que, aliás, se repete na história da igreja. Escravos eram aceitos como iguais em Cristo, o que era revolucionário para a época. Tem até uma tradição considerada bem plausível de que um ex-escravo chamado Calisto se tornou bispo de Roma no início do século III.
Um ex-escravo? Bispo de Roma? Isso é realmente notável. Muito notável. Pensar na posição de maior destaque na Igreja Ocidental naquele momento. Mas então, assim, nenhuma pessoa das classes mais altas se converteu nesse período inicial? Ou demorou mais? Tinha sim, embora fossem minoria no começo. Já nos anos 60 depois de Cristo, Paulo, escrevendo de Roma, ele manda saudações de cristãos da casa de César. Isso sugere convertidos entre servos ou funcionários ligados à corte imperial. Ah, interessante. E a situação evoluiu, né? Nos anos 90, durante o reinado do Domiciano, tem evidências, ainda que debatidas, a verdade de que parentes próximos do imperador, o primo dele, Flávio Clemente, e a esposa, Flávia Domitila, eram cristãos ou simpatizantes. Acabaram banidos ou executados por ateísmo. Ateísmo. Por quê? Era uma acusação comum contra cristãos, porque eles não adoravam os deuses romanos, né? E também por costumes judaicos. É impressionante pensar que só 30 anos depois de Nero culpar os cristãos pelo incêndio de Roma, gente tão próxima do trono podia ter aderido a essa fé. Realmente. E mais tarde, no final do século II, a gente vê Clemente de Alexandria, um teólogo importante pregando um sermão com o título "Que tipo de pessoa rica pode ser salva?". O título por si só já mostra que a presença de ricos na igreja tinha virado uma questão relevante, né? Claro, precisava ser abordado. Exato. E a resposta dele foi equilibrada. A riqueza em si não é o problema, mas o apego a ela, sim. Entendi. Então, uma base popular forte, mas com presença crescendo também nos estratos mais altos. Agora, como essa fé se espalhou geograficamente? A imagem que a gente geralmente tem é a das viagens de Paulo, né? Uma expansão para o oeste, pela Europa. Essa imagem não está errada, mas ela é incompleta. A expansão ocidental, seguindo os passos ali narrados no livro de Atos, é a mais documentada, a que a gente mais conhece. Começou pela Ásia Menor, atual Turquia, que virou o grande centro do cristianismo no fim do século I. Embora hoje, ironicamente, seja uma região com pouquíssimos cristãos. É verdade. A gente tem evidências sólidas de comunidades cristãs bem estabelecidas mais a oeste, na Gália, atual França, e infelizmente a gente sabe disso por causa de um relato bem detalhado de uma perseguição brutal em Lyon, em 177. Nossa, que triste. Pois é, mas também na Germânia, na Espanha e em várias cidades importantes do norte da África, como Cartago e Alexandria no Egito. Alexandria, aliás, tem aquela tradição que liga a fundação dela a Marcos Evangelista. Embora, assim como muitas dessas tradições de fundação apostólica, a gente precise olhar com um certo cuidado crítico, né? Muitas igrejas antigas gostavam de reivindicar uma ligação direta com um apóstolo famoso. Entendo, dava prestígio. Exatamente. E mais tarde a fé continuou descendo para o sul, ultrapassando as fronteiras do Império Romano, chegando na Núbia, atual Sudão, e na Etiópia. Estava fincando raízes, então. E aqui a gente chega num ponto que, olha, muitas vezes é esquecido, mas que as fontes deixam bem claro. A expansão para o Oriente foi tão vital e tão antiga quanto a para o Ocidente. Aquela ideia que alguns historiadores mencionaram de que a religião marchou direto para o Oeste assim que saiu da Palestina, isso simplesmente não bate com os fatos. O Oriente Médio e a Ásia foram campos missionários incrivelmente férteis, desde o começo. Isso é contraintuitivo para muita gente. Que evidências a gente tem dessa força oriental? São várias e bem significativas. Pensa só, a primeira tradução conhecida do Novo Testamento para outra língua não foi o latim, foi o siríaco, uma língua semítica falada lá na Síria, Mesopotâmia. Siríaco antes do latim. Antes do latim. O primeiro inário cristão que a gente conhece, as chamadas Odes de Salomão, provavelmente surgiu na Síria, no início do século II. Os restos arqueológicos do que pode ser o edifício mais antigo dedicado só para o culto cristão não foram achados em Roma, mas em Dura Europos, lá na Síria, perto do rio Eufrates, datado de antes de 256 d.C. Em Dura Europos? Que interessante. Pois é. Tem debates sobre achados talvez até mais antigos em Acaba, na Jordânia, mas Dura Europos é bem estabelecido. E mais, o primeiro reino a adotar oficialmente o cristianismo como religião de Estado não foi o Império Romano com Constantino no século IV, foi a Armênia. A Armênia? Sim, ali no Oriente, por volta do ano 301 d.C.,
quase uma década antes do Édito de Milão de Constantino. Uau! Armênia antes de Roma. E lugares ainda mais distantes, tipo Índia, Ásia Central, velho para lá no século I. É difícil comprovar essa apostolicidade direta, claro, mas estudiosos sérios da história da missão, como Samuel Moffat, eles consideram essa tradição com uma probabilidade considerável de ter base histórica. A tradição de Tomé na Índia. Exato. E tem também o relato de Eusébio de Cesareia, o pai da história da igreja, né? Ele conta que Panteno, que era o líder respeitado da escola cristã de Alexandria no fim do século II, viajou como missionário para a Índia para debater com brahmanes, filósofos locais. Que coragem, hein? Muita. E da Síria, especialmente da cidade de Edessa, hoje é Urfa, na Turquia, que era um centro intelectual cristão importante, a fé se espalhou para leste, para Arbela, perto da antiga Nínive, no atual Iraque. Essa região deu para a gente o Tassiano, um aluno de Justino Mártir que compilou o Diatessaron, uma harmonia dos 4 evangelhos que virou super popular nas igrejas de língua siríaca. O Diatessaron, já ouvi falar. Pois é. E de lá, a fé continuou avançando. Chegou na Pérsia, atual Irã, e até mesmo na Báctria, que corresponde ao atual Afeganistão. As fontes indicam que já tinha bispados estabelecidos nesses lugares antes do fim do século II. Ou seja, a fé cristã estava se movendo pela Ásia Central com tanto vigor quanto pela bacia do Mediterrâneo. Essa perspectiva oriental realmente muda o quadro todo. Diante dessa expansão tão ampla, social e geográfica, a gente volta para a pergunta: por quê? O que fez essa fé sem nada a seu favor, como disse aquele professor, ter tanto sucesso assim? Era um vácuo espiritual esperando para ser preenchido? Talvez. Definitivamente não era um vácuo. Pelo contrário, o mundo greco-romano dos primeiros séculos era um verdadeiro caldeirão religioso, sabe? Um mercado, assim, extremamente competitivo de ideias, de práticas espirituais. Tinha, claro, as religiões pagãs tradicionais da Grécia, de Roma, com os deuses olímpicos, os rituais cívicos. Talvez estivessem em declínio entre as elites intelectuais, mas ainda eram muito fortes na religiosidade popular. A gente vê isso nos episódios do livro de Atos, em Listra, Atenas, Éfeso. Certo, o povo ainda seguia bastante. Muito. E tinha também as chamadas religiões de mistério, importadas do Oriente, tipo os cultos egípcios de Ísis e Osíris, o culto persa de Mitra, o frígio de Cibele. Elas ofereciam para os iniciados uma experiência religiosa mais pessoal, promessas de salvação individual, um senso forte de comunidade. Um templo de Ísis foi achado bem preservado em Pompeia, por exemplo. Ah, interessante. Mais intimista, talvez. Isso. E além disso, as escolas filosóficas, né? Estoicismo, epicurismo, platonismo, não eram só sistemas de pensamento. Ofereciam verdadeiros caminhos de vida, com ética, sentido, até uma forma de esperança para além da morte. E pairando sobre tudo isso, tinha o culto imperial. A adoração ao imperador. Exato. Que era promovido pelo Estado como um dever cívico, uma forma de demonstrar lealdade, garantir a unidade do império, que era vasto. A atitude oficial de Roma em relação a essa pluralidade toda era em geral de tolerância, bem pragmática, na verdade. Desde que não ameaçasse a ordem pública e que se cumprisse o requisito do culto imperial, tudo bem. O historiador Edward Gibbon descreveu isso com um certo cinismo. Ele disse que as várias religiões do império eram consideradas pelo povo como igualmente verdadeiras, pelos filósofos como igualmente falsas e pelos magistrados como igualmente úteis. Tinha uma tendência forte ao sincretismo, a misturar elementos de tradições diferentes. Nesse cenário tão plural e até meio confuso, né? O que então diferenciava o cristianismo? Porque alguém escolheria aderir a ele, ainda mais quando isso podia trazer problema com as autoridades? Olha, aqui está um ponto fascinante e talvez paradoxal. Uma das características mais distintivas do cristianismo primitivo, compartilhada só com o judaísmo de onde ele saiu, era sua exclusividade. Os cristãos insistiam que o Deus deles era o único Deus verdadeiro e que Jesus Cristo era o único caminho para a salvação. Não dava para simplesmente adicionar Cristo ao panteão de deuses familiares ou prestar culto a ele e ao imperador. Era uma escolha de tudo ou nada. Mas essa exclusividade,
Isso não deve ter sido um obstáculo gigantesco? No mundo acostumado a adicionar mais um deus, essa postura radical não afastaria as pessoas? Sem dúvida foi um obstáculo, e a principal fonte de conflito e perseguição. As acusações mais comuns contra os cristãos eram justamente essas: vocês não adoram os deuses, e vocês se recusam a sacrificar ao gênio do imperador. Isso era visto como traição, impiedade. Contudo, essa mesma exclusividade parece ter sido uma fonte tremenda de força e atração. Num ambiente religioso confuso, com múltiplas opções, muitas vezes contraditórias, o cristianismo oferecia o que um historiador chamou de uma varredura limpa. Era uma mensagem clara, sabe? Uma escolha definida, um compromisso total que dava sentido, direção para a vida. Entendi. Uma clareza em meio à confusão. Exatamente. E contrasta muito com visões mais recentes, como a do historiador Arnold Toynbee, que lá no século XX sugeriu que para sobreviver no mundo moderno, o cristianismo precisaria abandonar suas alegações de exclusividade. A história dos primeiros séculos sugere o contrário. Foi precisamente essa convicção de possuir a verdade única que deu resiliência e poder de conversão. Se tivesse se diluído no sincretismo da época, provavelmente teria desaparecido como tantas outras seitas. Uma mensagem exclusiva e desafiadora faz sentido como força, mas a mensagem por si só não explica tudo, né? Imagino que as pessoas que carregavam essa mensagem tiveram um papel fundamental. Essencial. O testemunho vivo dos cristãos comuns foi talvez o motor mais potente dessa expansão. O papel dos apóstolos foi crucial no início, claro, mas as histórias deles são muitas vezes envoltas em lendas com possíveis exceções notáveis, como Tomé na Índia, Pedro em Roma, João em Éfeso e Patmos. Mas a chamada Grande Comissão, de levar a mensagem ao mundo, não foi entendida como tarefa só dos 12. Nos primeiros séculos, parece que ser missionário era quase um segundo chamado inerente a ser cristão. Como assim, um segundo chamado? Quer dizer, não era só para profissionais. A fé era disseminada organicamente, sabe? Por mercadores cristãos nas rotas comerciais, por soldados convertidos nos postos militares distantes, por escravos na casa dos seus senhores, por mulheres nas suas redes de relacionamento. Eram, na maioria, pessoas comuns, cujos nomes a história esqueceu, mas que iam, como se dizia na época, um coração amoroso incendiando o outro. Que bonito isso. E como era esse testemunho na prática? O que as pessoas viam nesses cristãos que as atraía tanto? Eles testemunhavam principalmente de duas maneiras: por suas ações e, em casos extremos, pela morte. Quanto às ações, Tertuliano, aquele escritor cristão do norte da África do fim do século II, ele relata que os pagãos observavam os cristãos e comentavam, maravilhados: vejam como eles se amam. O amor mútuo. Como estão prontos até para morrer uns pelos outros. Esse amor não era só discurso, era muito prático. As comunidades cristãs funcionavam como redes de apoio mútuo incrivelmente fortes. Cuidavam das viúvas, dos órfãos, que eram muitos numa sociedade com baixa expectativa de vida, sem seguridade social, né? Verdade. Visitavam e sustentavam os membros que estavam presos por causa da fé, alimentavam os famintos, davam de beber aos sedentos. Tem relatos como os de Inácio de Antioquia, lá no início do século II, de que os cristãos chegavam a recolher bebês que eram abandonados para morrer nas ruas, uma prática infelizmente comum no mundo antigo, e os criavam como seus. Nossa, recolhiam bebês abandonados? Sim, o historiador James Orr, lá no século XIX, falou sobre o espanto que esse novo espírito de amor abnegado causava nos observadores. E o escritor Chaim Potok, naquela obra Andarilhos, ele destaca como essa comunidade unida e essa filantropia prática era um imenso atrativo para os muito solitários e marginalizados das grandes cidades romanas. Camponeses desenraizados, veteranos de guerra dispensados, escravos libertos, gente esmagada pela inflação, pela instabilidade. A igreja oferecia, segundo ele, um abraço eficaz contra o frio cortante da solidão urbana. É realmente impactante pensar nesse nível de cuidado comunitário. Quase uma rede de segurança social informal, né? E você mencionou que eles também testemunhavam pela morte. Sim, o testemunho através do martírio. Tertuliano cunhou aquela frase famosa: o sangue dos mártires é a semente da igreja.
As perseguições não foram contínuas nem universais em todo o Império antes do século III, é importante dizer. Mas quando ocorriam, a forma como muitos cristãos enfrentavam a tortura e a morte causava uma impressão profunda. Imagino que sim. Claro que nem todo mundo que assistia àquelas execuções brutais nos anfiteatros se convertia. Muitos só se divertiam com o espetáculo. Mas tem inúmeros relatos considerados autênticos pelos historiadores de carcereiros, soldados, magistrados, simples espectadores que ficaram tão chocados e admirados com a coragem, a paz, até o perdão demonstrado pelos mártires que decidiram investigar aquela fé. A coragem deles convertia pessoas? Sim, alguns se converteram ali mesmo, na hora, às vezes sendo presos e martirizados logo em seguida. Alguém chegou a dizer que o martírio se tornou uma espécie de evangelismo em massa numa época sem meios de comunicação de massa. Era a demonstração final de que aquela fé era algo pelo qual valia a pena viver e morrer. Como resumiu um observador, os cristãos superaram o mundo em vida, pensamento e morte. Falando em figuras importantes como o apóstolo Paulo, as fontes mencionam que o fim da história dele é meio incerto, né? Isso se conecta com essa ideia de que muitos missionários eram anônimos, talvez. Exato. O livro de Atos termina com Paulo em prisão domiciliar em Roma, esperando julgamento. O que aconteceu depois? Bom, as fontes que a gente analisou sugerem que a opinião que prevalece entre os estudiosos é que ele provavelmente foi libertado dessa primeira prisão, lá por 62 DC. Ah, ele foi solto. Provavelmente. E aí realizou mais algumas viagens missionárias, talvez para o leste, tipo Creta, Macedônia, e não para a Espanha como ele queria, como escreveu aos Romanos. Depois foi preso de novo, durante a perseguição de Nero, e aí sim, executado em Roma por volta de 64 ou 65 DC. Se ele chegou ou não na Espanha, fica a dúvida. Entendi. Mas o ponto interessante é, mesmo que Paulo não tenha chegado lá, alguém chegou. Porque, como a gente viu, tinha igrejas estabelecidas na Espanha já no século II. E isso reforça a ideia central de que, embora figuras como Paulo fossem catalisadores importantes, a maior parte do trabalho de base, da disseminação da fé no dia a dia, foi feita por incontáveis cristãos comuns, anônimos. Homens e mulheres como Priscila e Áquila, aquele casal de artesãos que fazia tendas e viajava pelo Império, trabalhando e compartilhando a fé onde quer que fossem. Faz todo sentido a força do testemunho anônimo. Então, tentando amarrar as pontas aqui, a gente viu essa expansão acontecer culturalmente, né? Saindo do judaísmo para o mundo gentil, socialmente, começando nas classes populares e chegando nas mais altas, e geograficamente, tanto para o Ocidente quanto o que é crucial para o Oriente também. E as razões parecem ser essa combinação potente de uma mensagem muito distinta, até radical na sua exclusividade, com vidas que demonstravam um tipo de amor e comunidade muito práticos, muito resilientes, capazes de enfrentar até a morte. É uma boa síntese do que as fontes nos mostram. Eu creio que sim. Se a gente tenta conectar isso a um quadro mais amplo, a gente viu uma incrível resiliência e capacidade de adaptação cultural desde o começo. Essa habilidade de cruzar fronteiras, começando com a mais difícil talvez, que foi sair do contexto judaico para o greco-romano, estabeleceu um padrão para futuras expansões do cristianismo em culturas radicalmente diferentes no mundo todo. A fórmula, se a gente pode chamar assim, parece ter sido essa combinação de convicção profunda na verdade e na singularidade da mensagem, e compaixão ativa, sabe? Expressa em cuidado comunitário concreto, em solidariedade. Essa mistura provou ser extremamente eficaz para atrair e manter seguidores em ambientes muito diversos e frequentemente hostis. E pensando nisso, fica uma reflexão interessante para a gente, né? As fontes deixam claro como a comunidade cristã primitiva, com esse cuidado mútuo, atendia necessidades sociais muito concretas da época. A solidão nas cidades grandes, a pobreza, a marginalização, a falta de redes de apoio familiar ou social. Exatamente. Olhando para os desafios que a gente enfrenta hoje, talvez diferentes na forma, mas com ecos de isolamento, desigualdade, busca por pertencimento, que elementos daquele modelo comunitário inicial poderiam, quem sabe, ainda nos inspirar?
ou oferecer pistas sobre como construir laços mais fortes e apoio mútuo nas nossas próprias comunidades? Fica aí uma pergunta para a gente pensar um pouco mais. E com essa provocação a gente encerra a nossa análise de hoje. Agradecemos muito a companhia nessa exploração.